lembrar da gente. Amém? Os irmãos acharam? Amém. No Samuel, capítulo 9, a partir do versículo 1, diz assim: Disse Davi: Resta ainda, porventura, alguém da casa de Saul, para que use eu de bondade para com ele, por amor de Jonatas. Havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba. Chamaram-lhe que viesse a Davi. Perguntou-lhe o rei: És tu, Ziba? Respondeu: Eu mesmo, teu servo. Disse-lhe o rei: Não há ainda alguém da casa de Saul para que eu use de bondade de Deus para com ele? Então Ziba respondeu ao rei: Ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. E onde está? Perguntou-lhe o rei. Ziba lhe respondeu: Está na casa de Maqui, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei trazê-lo de Lodebar, da casa de Maqui, filho de Amiel. Vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi, inclinou-se, prostrando-se com o rosto em terra, e disse-lhe Davi: Mefibosete, ele disse: Eis aqui teu servo. Então lhe disse Davi: Não temas, porque eu usarei de bondade para contigo, por amor de Jonatas teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul teu pai, e tu comerás pão, sempre a minha... Amém, irmão? Amém. Sente-se a Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Para nós entendermos, amado, um pouco dessa palavra, e assim, irmão, já me deu uma alegria aqui agora no meu coração. Aleluia, Jesus. Apesar de que hoje está passando um momento difícil, irmão. Morreu um primo meu. Logo, a primeira notícia que eu recebi de manhã, minha tia me acordando com o telefonema dizendo que o jovem tinha sido morto. Mas a gente tem que se alegrar, porque do mesmo tempo que eu me entristeci ao ver aquela situação, eu glorifiquei ao nome do Senhor. Porque há uns 6 anos atrás, Deus se lembrou de uma promessa que Ele havia feito na minha vida e me deu a oportunidade de eu levantar as mãos para o céu e aceitar Jesus como meu único e suficiente Salvador. Glória a Deus. Tem momentos na nossa vida que presta, que serve para nós contemplarmos, irmãos, como que a misericórdia de Deus ela está sobre a nossa vida. O quanto que Deus nos ama, o quanto Deus tem um apreço pelas nossas vidas de tal maneira que ainda que o diabo ele tenta se levantar contra a nossa vida de todas as maneiras, ainda que ele tenta, querido, nos levar para a terra de esquecimento, onde ninguém se lembra da gente, nós temos que ter dentro do nosso coração que ainda que o mundo inteiro venha se esquecer da minha e da sua vida, Deus, querido, a Bíblia nos diz que Ele tem o nosso nome gravado na palma da sua mão e não tem como Ele esquecer de mim e de você. Nós podemos até achar que Ele está demorando, que Ele nos esqueceu. É verdade. Mas no tempo certo, eu quero dizer para você nessa noite, essa campanha só serve para me lembrar de algo. Que nessa noite, Deus está se lembrando das promessas que Ele fez ao nosso respeito. Aleluia! Eu não sei, querido, se tu tem promessa de Deus na tua vida. Se não tiver, eu quero glorificar o nome do Senhor. Sabe por quê? Mefibosete também não tinha nenhuma promessa. Mas ele foi herdeiro da promessa que foi feita ao pai dele. Mas alguém da tua família recebeu uma promessa e tu vai entrar no pacote. Tu vai ser abençoado pela graça e pela misericórdia de Deus. A Bíblia vai nos contar acerca desse jovem, que pela infelicidade do destino, a Bíblia vai nos dizer que quando ele tinha 5 anos de idade, o país estava em guerra. Seu avô era o rei até então. O seu pai seria o sucessor do reinado daquele lugar. Mas a Bíblia vai nos dizer que acontece uma guerra. Quando a guerra acontece, o seu avô morre, seu pai morre. O seu tio toma lugar no rei. A notícia se espalha por toda aquela região que os inimigos estavam vindo. A Bíblia vai nos dizer, querido, que esse rapaz, essa criança com 5 anos de idade, a mulher, para ficar mais fácil, a mulher que cuidava dele, tenta pegar ele no colo, para levar aquele menino para um lugar onde ele viesse poder estar abrigado. Mas a Bíblia vai me dizer que por uma infelicidade do destino, aquela criança cai. E pela infelicidade maior
ficado aleijado. Porque a pessoa naquele tempo que era aleijado, que continha alguma deficiência, não podia estar no meio da sociedade. Se não bastasse ele estar naquele momento perdendo o reinado que ele tinha que suceder, ele estava perdendo o seu nome, ele estava perdendo a sua credibilidade, ele estava perdendo a oportunidade de viver no meio da sociedade. Agora eu quero te dizer, nessa noite, uma criança de 5 anos, ela já entende um pouquinho. Agora você imagine só, querido, que é uma criança acostumada a viver do bom e do melhor, era chata. Morava no palácio, acostumado a comer do bom e do melhor. Acostumado, se desse um birro, todo mundo se juntava em cima para ver o que aquela criança queria. Porque até então ele era neto de rei. O neto, que você que não é rei, você que não é rainha, tu tem um neto, você adula, você mima, você quer o melhor do seu neto, imagine neto de rei. Vivendo no palácio, tinha do bom e do melhor, tinha tudo de primeira qualidade. De repente aquela criança se vê no estado de morar em favor, ir para um lugar onde ninguém o conhecia, ir para um lugar onde ninguém sabia quem era ele. Mas apesar das pessoas aqui da terra não saber quem era ele, Deus só estava esperando o momento certo, a oportunidade de entrar novamente na história daquele jovem. Há momento na minha e na tua vida que Deus nos deixa por passar por determinadas situações, que é a nossa Lodebar, que é a nossa terra de esquecimento. Deus nos deixa, querido, nós vamos entender que na vida daquele jovem aconteceu uma situação que levou ele a ter a vida transformada. Infelizmente não foi para melhor. E quantos de nós também nos vemos assim dessa maneira? De uma hora para outra a nossa situação muda, a nossa história muda. Nós tínhamos uma vida material até bem, até confortável, mas de repente começa a vir as contas, começa a vir as lutas, começa a vir a provação. Aí nós começamos a questionar, mas o que está acontecendo? Não se preocupe. Sabe o que está acontecendo, querido? É o tratar, é o trabalhar de Deus na tua vida. Não importa como é que a tua história está no meio. Você tem que se preocupar como é que vai ser o final da sua história. Glória a Deus! Temos que aprender que não importa como é que nós começamos, não importa como é que vai ser o meio da nossa caminhada, porque a Bíblia diz assim, o que for fiel até o final será salvo. Nosso negócio é se preocupar com o pior, com o final, querido. Nós temos que se preocupar com o final. Talvez a tua história lá no começo era mais de rosa, mas chegou no meio, querido, começou os espinhos a te apertar. Aí nessa noite talvez você tenha se questionado, porque a gente é do ser humano, muitas das vezes a gente se questionar por que tanta luta, por que tanto sofrimento, por que nós estamos passando por isso? É porque Deus achou que você tinha que passar por essa situação. Nós vamos ver que Mefibosete não fez nada para merecer morar em Lodebar, Mefibosete não pecou, Mefibosete nem sequer talvez sabia quem era Deus. Mas Deus achou por certo deixar ele passar por aquela situação. Tem momentos na nossa vida que não é você que errou. Você não pecou, você não fez nada contra Deus. Mas Deus te escolheu para passar por uma prova. Deus te escolheu para passar por uma situação. Mas eu quero que tu entenda uma coisa. Todas as vezes que Deus nos escolhe para passar, irmã, por uma situação, Ele só nos deixa passar por uma situação quando Ele quer que o nome dEle seja glorificado através da nossa vida. Deus só nos deixa passar por determinada luta na nossa vida quando Ele tem um propósito determinado. Hoje você está chorando, mas amanhã você pode acordar sorrindo. Glória a Deus! Você tem que entender, querido, que basta Deus querer que a situação da tua vida muda. Porque Deus tem poder, Deus pode fazer todas as coisas. E quando Deus quer agir na minha e na tua vida, não há quem é que pode impedir o agir de Deus na minha e na sua vida. Se os irmãos ainda não entendem, essa palavra, Davi, quando nós colocamos Davi, nós podemos colocar Deus, Mefibosete, eu e você, na terra do esquecimento, precisando de favor.
precisando de algo, talvez depender das outras pessoas, porque querendo ou não, uma outra hora a gente precisa de alguém. Aquele jovem passa de 25 anos, já era formado, já tinha sua família. Nem ele sabia que sobre a vida dele havia uma promessa. E eu fico interessante, tanto tempo para Davi se perguntar, existe alguém? Tanto tempo que ele já tinha tomado o reinado. 25 anos para ele poder lembrar. Quanto tempo aquele jovem teve que passar por aquela agonia? Quantas humilhações talvez ele não teve que ouvir? Quantas pessoas não chegou a ele e lembrou da história triste? Ei, você era neto de rei. Você morava no palácio, agora você mora aqui nessa terra onde não tem paz. Hoje você mora aqui neste lugar porque muitas das vezes, querido, levanta pessoas para vir nos lembrar o nosso passado, pessoas para nos apontar, pessoas para nos criticar, pessoas para querer colocar um monturo de terra sobre a nossa vida. Mas eu quero te dizer, querido, que aqueles mesmos que se levantam contra a nossa vida para nos apontar, é os mesmos que irão ter que contemplar quando o nosso Deus Todo-Poderoso se lembrar da promessa. Glória a Deus! Glória a Deus, aleluia! Deus! Glória a Deus! Ele tinha feito para Jonatas. Deus vai se lembrar das promessas que ele fez na minha e na sua vida. Oh, glória a Deus, Talvez aleluia! tem promessa que Deus fez na tua vida que nem você se lembra mais. Tem pessoas que qual é o segredo da nossa vida, que a gente tem que se lembrar das promessas que Deus nos faz. Tem pessoas que recebem algo de Deus e ele esquece. Eu me lembro tudinho porque eu cobro, irmãos. Você tem que se lembrar das promessas que Deus te fez para você cobrar. Deus se lembra que você falou aquilo, assim, estou esperando. Eu estou na fila da promessa. Eu estou aqui porque quando nós lembramos, é porque nós acreditamos na promessa. Querido, José, quando ele lembrou do sonho, olha, eu tive um sonho assim, é porque ele creu na promessa, ele lembrou do sonho, não esqueceu. Quantas pessoas têm sonho, têm promessa e se esquecem? Quando você se lembra da tua promessa, daquilo que Deus te prometeu, é o combustível para a tua fé, querido. É o que vai te impulsionar a ir à frente. É o que vai te impulsionar a querer mais, a chegar aonde Deus disse que você ia chegar. Promessa na nossa vida, quando é da parte de Deus, pode passar o tempo. Quanto tempo tu está esperando? Pode passar 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, 25 anos. Mas eu aprendi uma coisa, mas só serve para servo que está fiel. Talvez Deus te fez uma promessa quando você estava canela de fogo. Deus te fez uma promessa quando tu estava no frio, mas você se desandou, você quer que a promessa se cumpra, não vai se cumprir. A promessa de Deus na tua vida só vai se cumprir se tu estiver do mesmo jeito. Tem gente que está na fila da promessa, mas quando Deus fez a promessa, ele estava uma maravilha. Ele pregava, ele louvava, ele estava em todas, ele ia para todo lugar e falava que Jesus era bom, que o diabo não presta. Se ele vesse o capeta na frente dele, ele batia. Agora virou crente covarde, não vai mais para lugar nenhum, não faz mais nada, não agrada o coração de Deus, só recebe a promessa. Quem está na posição certa. Glória a Deus, meu Pai, aleluia! Temos que entender, para receber a promessa de Deus, tem que estar na posição certa. Deus, ele faz todo dia, Deus se lembra daquilo que ele se prometeu na nossa vida. Todo dia, que Deus quer nos abençoar, ele quer fazer algo de poderoso na nossa vida. Agora, o que eu quero que os irmãos entendam, olha como é que Deus ele é misericordioso. Ele se lembra da promessa. Aquele jovem era deficiente. Aonde uma pessoa deficiente poderia assentar no palácio? Era contra a lei de Deus, não podia entrar no palácio. Era deficiente, escorraçado pela sociedade. Quem sabe que as pessoas estão olhando para você e falam, ela não pode, ele não pode. Mas Deus está falando que você pode.